qual o principal erro? Ah, não planejar. Eu falei assim, ela planeja? Ah, os trancos e barrancos, ela descobriu que planejar é importante e hoje ela tem estabilidade. Então, planejamento dá o quê? Estabilidade. É o que essa conversa mostrou agora, de uma maneira simplista, né? Não é bem assim, nunca bem assim. Bem-vindo ao 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Bora lá, você tem perguntas para mim? Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta assim. Bom, eu e o Patrick, a gente começou há pouco tempo como lançadores de uma expert que também é aluna do Fórmula de Lançamento, a Priscila Faca. E ela já fez 2 lançamentos sementes, mas ainda não teve a venda validada. E depois que ela fez esses 2 lançamentos, na verdade, os lançamentos mudaram muito. Assim, do primeiro para o segundo mudou bastante o produto, e agora do segundo para o terceiro a gente reavaliou e reformulou várias coisas desse produto dela. Então, agora a gente vai fazer um lançamento semente no desafio dos 24 dias. Mas a gente já está trabalhando bastante assim, em cima de Roma, Avatar e da formalização do método também, porque a gente percebeu que avaliando o script do webinário e tudo mais, a maneira como ela conduziu o webinário no último lançamento de semente, a gente percebeu que como a formalização do método não estava muito avançada, ela ficou talvez mais insegura na hora de falar do curso em si, e isso realmente Olha, afetou. que legal. Posso te interromper em alguma ação, Claro. só para pegar um pouquinho mais de contexto, se você me permitir. Qual que é a Roma? A Roma. Nós temos duas Romas, uma mais curtinha e uma, porque a gente pensou em discutir isso tudo durante o desafio para avaliar. A Roma mais curtinha transforma a sua vida de artista em sua maior obra-prima. A ideia é que ela... Tá tudo bem, tudo bem. Mantenha, sem a ideia. E aí a segunda Roma? Aprenda a criar estratégias para o seu trabalho e transforme a sua vida de artista em sua maior obra-prima. Ela é um pouco maior, mas ela indica mais o que a gente está fazendo. A segunda é muito veicular. Aprenda a criar estratégias. Tudo é aprenda a criar estratégias, né? Não indica muito o que você está fazendo, necessariamente não. Porque tudo é criar uma estratégia. Se eu for correr uma maratona, aprenda a criar estratégias. Tem que ter estratégia. Estratégia é um componente presente em tudo, né? Então, nesse caso, tudo é criar estratégia, então não acrescenta nada. Mas vamos supor que a Roma seja essa, tá bom? Vamos supor que pode ser que vai mudar, vai ter um mão na massa disso, pode ser que vai mudar. E qual que é a sacada? Então, ela trabalha com com o desenvolvimento no artista das noções e de uma prática de planejamento estratégico voltado para a classe artística. Então, você vai fazer qual arquétipo, certo? É errado e certo ou oportunidade amplificada? Errado e certo. Show de bola. Então, qual que é o primeiro erro do artista? É achar que ele não precisa planejar a carreira, de que as carreiras simplesmente vai acontecer por conta própria sem que ele tenha que se envolver de nenhuma forma estratégica nisso. Na verdade, era um pouco por isso que a gente estava com essa palavra de estratégia, porque muitas vezes esses artistas estão simplesmente assim, o trabalho que vem eu faço, o movimento que chega eu vou nele, mas eu não paro para planejar nem no ano, nem no semestre, nem mais tempo. Mais um motivo para você não botar estratégia na Roma. Eles têm uma resistência, né? Se ele não quer estratégia, se ele tem uma certa aversão, resistência, por que não dizer, a estratégia, você vai botar estratégia na Roma? Só coloca onde ele quer chegar. Sim. Tá bom? Então ele acha que não precisa... E ela planejou a carreira dela? Ela aprendeu na vida que se ela não planejasse a carreira, ela não ia conseguir sair daquela situação de uma instabilidade muito grande. Então ela acabou indo para esse lugar, ela foi gestora. Ela tem instabilidade hoje? Hoje ela tem uma estabilidade financeira, ela falou, aproximadamente 7 mil por mês, ela sempre... Opa, porque ela é da dança.
Ela dança e ganha 7 mil por mês, certo? Sim. E E ela trabalha tanto como dançarina e já dançou em vários países, tem alunos que ela já deu aula em vários países. E trabalha como gestora também, tem uma rede escola de dança lá em BH. E trabalha ela com tem o muita quê? gente, na verdade. Assim. Uma rede sola de dança. É um espaço cultural onde os dançarinos podem apresentar no formato solo. Ela ganha dinheiro com isso? É um negócio? Ganha dinheiro com isso, é um negócio. Isso está incluído no 7 mil ou é a parte? Isso está incluído no set. Tá tudo bem. Legal. E você acha que eles querem estabilidade? Então, quando a gente foi, ela chegou a rodar um questionário com as leads do LS2. No LS1 foi muito ruim as leads, mas no LS2 deu mais ou menos 500 leads. E ela gerou um questionário ali onde 74, se não me engano, responderam. Só me lembra qual que é a Roma? Você se tornar o quê? Transforme sua vida de artista na sua maior obra-prima, ou aprenda a criar estratégias para o seu trabalho e transforme sua vida de artista na sua maior obra-prima. A segunda você meio que a já nossa descartou preocupação ou você era... está segurando com ela ainda? Oi? Como? A segunda você já descartou ou você está ainda segurando nela? Não, eu descarto numa boa. Não, sério. Quero que você descarte. Então, a primeira é transformar a sua vida na sua maior obra-prima. Sim. A nossa preocupação... Quando você falou de estabilidade... Perdão, quando você falou de planejamento, você falou assim, agora ela planeja? Agora ela tem estabilidade. Você falou assim, não, agora ela planeja, a vida dela é uma obra-prima. A nossa preocupação era o seguinte, era como falar isso numa... No objetivo, não. Você fala isso do jeito que você me falou. Foi bem claro. Não sei se você percebeu o que eu falei. Eu sei que você está querendo falar alguma coisa, eu estou quase não querendo ouvir, mas escuta essa primeira parte, eu prometo que eu escuto depois. Quando eu falei, qual o principal erro? Não planejar. Eu falei assim, ela planeja? Os trancos e barrancos, ela descobriu que planejar é importante, e hoje ela tem estabilidade. Então, planejamento dá o quê? Estabilidade. É o que essa conversa mostrou agora, de uma maneira simplista, né? Não é bem assim, nunca bem assim. Mas planejamento não traz a obra-prima. E não foi a resposta mais... não, agora ela se sente a obra-prima. Não, ela tem estabilidade. Só quero que você guarde isso. Na hora de você me explicar, parece que o planejamento deu estabilidade. Mas não deu obra-prima. No momento nem eu sei o que é isso, né? Eu posso... Você pode ter uma obra-prima sem estabilidade, né? Pode. E tem um cara lá que arrancou até a orelha. Quantas obras-primas esse cara não tem? Mutilou a orelha dele, né? O Van Gogh, plástico. Teve muitas obras-primas. No nosso conceito de hoje, pelo menos. Mas no conceito dele... Então, qual que é o segundo erro? É que, na verdade, a gente não parou ainda para poder fazer o script todo, então eu vou tentar lembrar, do questionário, do que o povo respondeu. Não vai no questionário, não. Você já lançou 2 vezes. Tá desculpado. Você já lançou 2 vezes, você já usou isso, não é de hoje. Não, mas é que eu não tava com ela. A gente tá entrando então agora. Você não escreveu esse copy antes. Ela lançou sozinha as 2 primeiras. E agora ela procurou alguém para poder ajudar. Entendi. A minha interpretação do que você tinha falado é a gente lançou, não sei se foi a gente, mas eu pensei que você estava envolvida em 2 lançamentos que não funcionaram. Você não estava envolvida. Entendi. Eu não estava. Então, eu até que chegamos agora. Então vamos lá. Então agora eu vou parar com essa linha de raciocínio, porque eu ia entrar nesse... Quando a pessoa já escreveu o script uma vez, eu tenho uma certa capacidade maior. Sim, eu ainda não tive essa experiência. Total. Mas assim,
os erros não vêm do questionário. Aí é uma coisa interessante. Tem alguma coisa que está me incomodando aqui. Quando eu sei fazer uma coisa, eu não pergunto o que as pessoas erraram. Sim. Eu sei que elas erraram como expert. Então, tipo assim, eu acho ineficiente te perguntar o que você errou, assim, agora, o que você errou no meu método, antes de você conhecer o meu método, tá? Contexto. Você não conhece o método tá aqui, você não conhece. Não conhece. Eu falar para você o que você erra é ineficiente. Porque a maioria das pessoas não erram sabendo que erram. Inclusive, o que elas acham que erram não é o que geralmente elas mais erram. Então, não vem num questionário com o seu negócio. Vem da expertise do expert. Do conhecimento de campo. Do conhecimento de campo, dele tentar transformar outras pessoas, do que ela errou. Para começar. Por exemplo, ela errou em planejamento. Então, vem de um trabalho com ela. Não com um trabalho com a audiência nesse momento. Porque a audiência Sim, até erra e mesmo não porque sabe que erra. ela é uma avatar transformada, ela tem uma pessoa que ela dá uma mentoria em relação a isso, mas ela ainda não tem alunos transformados. Então, aqui um segundo ponto, tá? Talvez não fosse a sua pergunta ainda, mas você não busca os erros no jeito certo e errado com necessariamente questionários para aquele que não sabe que está errando. Se não é cego, o cego não vai te guiar nesse momento. Você vai ter que guiar o cego. Sim. Não literal, cego em relação à jornada. Ele nunca... Então, se ele já fez a jornada, vem dele. Então, você tem que entrevistar ela, cara. Como é que a galera erra? Entendeu? E a terceira coisa, eu definiria obra-prima. Ela deu um obra-prima. O que é obra-prima? Eu falei, será que é uma obra bonita? Extraordinária? Ou será que obra-prima na cabeça dela tem a ver com estabilidade também? Ela vai ter que definir a versão dela o que é obra-prima. Porque na minha versão tem que ter componentes. Se não tiver estabilidade, será que é? Talvez para mim não seria. Mas talvez para ela no mundo artístico seria. Porque o artista precisa de não estabilidade, ou sabe-se Deus o que ela pode querer falar. A gente estava indo um pouco pela lógica de pegar quais são as coisas que eles dizem que eles desejariam de ter na vida. E o que eles desejam? O LS2 dela, ela fez especificamente para o público da dança. No LS3, a ideia era fazer para os artistas de dança, música e teatro, que a gente entendeu que era um público semelhante, assim. Tem algumas coisas diferentes, mas é um público semelhante. No público da dança, além de ter estabilidade, é dançar numa grande companhia, viajar ao mundo a trabalho, né? Então, fazer um grande networking e muitas vezes ter uma escola de dança, ter alguma coisa assim que depois eles consigam ter de novo a questão da estabilidade, assim. É tudo isso que eles querem estabilidade, né? Porque é muito instável, E aí eles acabam tendo uma dificuldade de manter-se como artista enquanto está tão instável. Então eles querem viver de arte. Eles querem viver de arte. Total. Eles não querem se tornar a obra-prima deles, não. Eu acho que eles querem viver de arte. O negócio é que a minha dúvida é que viver de arte eles já fazem, por mais que eles fazem aos trancos e barrancos. Então eles querem, então não é viver de arte, então é estabilidade. Estabilidade vivendo de arte, né? Ensinam artistas a ter estabilidade.
Se você tem estabilidade, você não precisa falar viver de arte, não. Eu tô só tentando encontrar o que eles sabem, eu não sou artista, né? Eu não tenho amigos artistas que vivem de arte, assim. Não que eu não tenha amigos, né? Eu não me lembro de ter jantado com um artista que vive de arte, sabe? Assim, tipo, ter passado tempo. Então, isso aí. Então fica ligado. Eu, eu acho que é isso, tá? Eu acho que tem Ok, alguma coisa a ver com viver de arte, tem alguma coisa a ver com estabilidade, é o que eles realmente querem. ok. Maravilha. Já ajudou um monte o que você falou. Uai, que bom, Vivian. Como eu posso te ajudar? Então, eu sou aluna do Fórmula, eu, eu sou lançadora, demorei até a conseguir uma lançadora e agora eu vou participar dos 24 dias. E o produto dela, ele é híbrido. Ele tem metade é online e metade tem que ser presencial, porque é uma técnica corporal que oriental japonesa, né? E tem que ter a parte física. E eu queria saber como é o processo, se você acha que é um processo viável de fazer também. Você vai. Ela é aqui do Rio de Janeiro, né? Ela já tem aluno, Total. tem. Você vai perder muita venda por isso. Você Uhum. vai, você vai pagar o imposto do híbrido. Porque Sim. existe uma questão que você vai colocar uma decisão a mais na pessoa. O que a maioria dos meus alunos fazem, e tipo, tem gente que ensina balé online que faz 6 em 7. De verdade. Assim, se você quiser, você sabe qual é o meu site de resultados para você pesquisar e ver? Sei. Então tá bom. Então, geralmente o que existe é um componente das pessoas tentarem fazer um online, tentar vender a Roma como online e o híbrido e o presencial como opcional. Agora, quem sou eu para dizer que isso é possível no lado da sua expert? Mas quem sou eu? Eu já vi muita quilometragem para ver muita coisa. Geralmente, tipo assim, o que eu vou dizendo é verdade, tá? Eu tô falando só o que eu vejo. A gente tá aqui para ver o que eu vejo. Geralmente, o expert se fecha pela possibilidade de fazer 100% online. Ela já falou que tem que ter 50%. É um pré-conceito. O que é um pré-conceito? A gente fala muito de preconceito racial, de pré-conceito. O que é a pré-conceito? É um conceito prévio que temos de alguma coisa. Existe preconceito de raça, existe preconceito de gênero, existe preconceito de idade, existe preconceito de razão social. Esses são todos preconceitos negativos, mas você entende que o ser humano tem preconceitos? Sim. E as pessoas, sem analisar, já têm esse tipo de preconceito. Então, assim, eu tinha um fotógrafo, chama Robson Kunz. E ao entrevistar ele, ele chama Robson Kunz. Inclusive, você pode pesquisar, eu entrevistei ele. Ele falou que ele tinha um preconceito do online. Ele falou que tinha algumas coisas que ele tinha que pegar na câmera para ensinar o cara. Aí veio uma coisa que chama-se... Como é que chama-se a coisa que vem em 2020? Online. A pandemia. Pandemia. E a pandemia fechou de verdade. E ele foi forçado a criar uma solução alternativa. A solução alternativa que ele criou, no caso, era colocar uma câmera em cima da câmera de foto, né, uma GoPro, uma câmera menorzinha, e ao fotografar os eventos, ele, como se estivesse trazendo o cara como um papagaio ao seu redor. E na entrevista ele fala que se não fosse a pandemia, ele nunca teria feito, talvez a palavra nunca seja forte demais, ele não teria feito isso. Mas a pandemia forçou ele a fazer isso. Então, e se ela se fosse uma pandemia, ela ia continuar fazendo isso? É. Porque assim, o impacto que ela vai ter no mundo vai ser muito menor por causa desse imposto. Então, quando você... Eu acho que a criatividade é você colocar... Aprendi isso com o Murilo Gun, um
cara super criativo, assim. Ele fez, inclusive, um set em reconstruindo a criatividade, programa de criatividade. Ele falou que criatividade você põe limitações. É fácil você criar com tudo disponível, mas como é que você cria alguma coisa com essa ficha e essa carta? Isso tem que ser criativo. Se você puder usar qualquer coisa, é menos criativo. Então, quando a gente aceita isso, você fala, tá bom. Mas se passasse um projeto de lei ou um novo lockdown que não pudesse ser, ela não ia lançar, ela ia ter que ser criativa. E muitas vezes, a gente, para ser criativos, a gente tem que deixar de lado os nossos Conceitos. os conceitos prévios. E quando eu falo pré-conceito, não no sentido da palavra filosófica. Não, eu estou falando de um conceito prévio. A gente entender, porque a gente não. Muitos falam, ele tem um preconceito. Na verdade, todos os humanos temos preconceitos o tempo inteiro. A gente tem um preconceito do nosso vizinho. A gente tem Por quê? Se eu vou lá para minha vizinha e falo assim, nossa, meu filho pode ficar aí à tarde, eu preciso ir no shopping. Eu só faço essa pergunta para minha vizinha, que inclusive minha vizinha é um amor, porque eu tenho um pré-conceito dela. Por que eu peço para essa e não para outra? Sim. Porque eu tenho um conceito prévio que ela é uma pessoa possivelmente que vai não se ofender com tal. Porque pode ser que, dependendo do vizinho, ele fale assim, cara, você tá maluco? Deixar seu filho aqui, cara, não tem responsabilidade. Não, tem mais o que fazer, não? Então, o preconceito existe, ele tá com preconceito com o digital. E assim, tem muitas pessoas que acham o presencial bom, elas fazem uma parada diferente. Eu faço isso. Eles fazem um presencial uma opção que você pode usar ou não usar. Eu faço isso. Adivinha. Você sabe que eu vou fazer isso? Que dia que eu vou fazer isso? Vamos ver se você sabe. 9, 10 e 11. É opcional. Se eu fizesse o 9, 10 e 11, por mais que eu acredito, vamos ser sinceros aqui e honestos, por mais que eu acredito que quem for lá vai estar à frente de quem não for, mas assim, muito. Se eu fizesse obrigatório, eu teria muito menos impacto no mundo. Muito menos gente agradecendo, muito menos estudo de casos acontecendo. Então, eu vendo isso como se fosse um complemento. Quando eu vendo complemento, eu falo, eu recomendo que você vá. Então, vai ser importante isso. E porque é importante. Então, a teoria do imposto é boa. De repente, o seu expert, ela quer pagar esse imposto. Eu estou falando do imposto de 300%. Chama imposto de impacto. Porque a gente só pensa que a gente paga imposto para o governo, né? E paga. Eu também paga. Também paga. Essa é a nossa certeza da vida, né? Que a gente vai morrer, que a gente vai pagar imposto e que, enfim. Mas os impostos que a gente paga para o mercado, para a mão invisível do mercado, é muito maior. Mas esses são opcionais. Ah, não é opcional. É sim, às vezes vai um brainstorm. Por exemplo, quando a pessoa chega para mim, não consigo fazer. Eu aprendi isso com um amigo meu, de uma forma sem ser invasiva. Consegue? Não consigo, consegue. Eu falei assim, cara, essa é a resposta que você me deu em 15 segundos. E é uma resposta honesta. E se você tivesse 8 horas para me dar essa resposta? Aí ele fala, não consigo fazer. Não. Você me deu ela em 15 segundos. Aí você está com um pré-conceito. Preconceito é quando você vê uma pessoa de uma determinada característica física, estatura ou não, você já sei quem essa pessoa é. Olha só. Ou eu vejo uma mulher e falo, mulher é assim. Ou eu vejo um homem, as mulheres também às vezes falam com homem, ou às vezes os homens falam com os homens também, que os homens têm preconceitos com os homens. Não sei se você sabe, mas assim, conceitos prévios. Uhum. Então, todo mundo tem preconceito, né? Vamos para a mesa. Uhum. Vamos, assim, se a gente for pagar esse imposto, vamos pagar esse imposto depois de pensar.
7 dias, porque é 300%, segundo o que o Érico imagina, eu tinha vou te falar um dado sem mencionar nicho, sem mencionar pessoas, tá bom? E essa pessoa é de muito sucesso. Eu vou tentar não falar o faturamento, mas vamos dizer que é múltiplos 7 dígitos. Múltiplos milhões. Eu estava numa exponencial crescente incrível. Eles. E aí tinha uma coisa que incomodava o expert. De vez em quando ele sentia que os alunos dele dividiam login. Ah, você comprou, você dividia com muita gente. E tem várias maneiras de você tentar tecnologicamente parar isso. Mas a verdade, quem quer dar um jeito? E ele falou o seguinte, não vão mais dividir login não, isso incomodava filosoficamente ele muito. E vamos supor, eu vou colocar números aqui para não ser exatos, mas são relativamente proporcionais. Vamos supor que o lançamento dele dava 5 milhões. Ele falou assim, da próxima vez, eu vou colocar a parte mais importante do curso presencial. Tá bom? Porque aí não tem jeito de dividir. Só para combater a divisão do login. Por exemplo, eu acho que ele não queria combater a divisão do login. Minha opinião, tá? Ele queria combater a dor que ele sentia quando aquilo acontecia. Aquilo o machucava filosoficamente muito. Uhum. Aí fez o lançamento. O lançamento fez 1 milhão. Bem menos. E você sabe qual que é a parte do corpo que mais dói no ser humano? Fizeram uma pesquisa em Harvard. Tipo assim, tem várias dores, né? Quem diria? Você, mulheres, tem a dor da gravidez, tem a dor do apêndice, tem a dor de quebrar uma apêndice. Qual a parte do corpo que mais dói? O bolso. É. E é isso que você tem que falar com o seu expert. Se a gente está preparado em lutar essa guerra e ter de 3 a 5 vezes mais conversão para forçar isso a acontecer, vamos se abraçar e vamos junto. Mas pelo menos merece reflexão. Entendi. E não a reflexão de 15 segundos. Porque quando eu falo, às vezes eu falo para minha equipe, falo assim, cara, a gente precisa abaixar o preço disso. Abaixar o preço disso não. Gastar, ser mais eficiente no gasto de eventos, por exemplo. Tipo, botar quanto 9, 10 anos custa, você não cair para trás. Múltiplos 7 dígitos. Só para botar aquela estrutura lá. Ó. Cinquinho. Cinquinho da herança dos meus filhos. E aí a pessoa, é impossível, as coisas estão mais caras. Aí eu falo assim, essa foi a resposta de 15 minutos, de 15 segundos. Eu queria a resposta de 7 dias. Não, Érico, não adianta, é impossível. Eu falei, aí você tem um pré-conceito. Aí você já desistiu antes de jogar. Eu quero tentar por 7 dias. Tem um trabalho a ser feito, né, para a pessoa começar a pensar dessa maneira de... E aí, e chegar numa hora que assim, vamos pagar esse imposto junto. Se abraça, vai pra guerra. Uhum. Porque a guerra vai ser árida. E assim, saiba que vai doer. Explica pra ela qual que é a maior dor do ser humano. Quando dói o bolso, dói o resto inteiro. Uhum. Psicologicamente, né? Então assim, se você vai travar essa guerra, saiba o que você está entrando e a guerra que eu quero travar e PT saudações. Mas lembra que se tivesse na pandemia, você não ia ter essa opção. E se tivesse na pandemia, eu tenho certeza que você ia dar um jeito. Porque quando as coisas estão fechadas, a gente dá um jeito. E quem quer dar um jeito? E eu não estou falando dar um jeito diminuindo qualidade, não. Eu vi alunos e alunos sendo forçados a dar um jeito e depois me reportando em entrevistas. A entrevista do Roberto Kunz está aí para dizer que, cara, eu tinha um preconceito, eu fui botado de joelhos pelo mercado a resolver o meu preconceito e hoje eu cresci muito mais. O meu online é melhor do que o meu presencial. Tanto que,
Quando eu ainda faço presencial, porque eu ainda gosto de fazer presencial, eu toco mais o online dentro do presencial do que mais outra coisa. Então, a teoria das respostas de 15 segundos versus a resposta de 20 segundos é uma boa coisa para você fazer isso. E se no final vocês decidirem que querem fazer isso, vão para a guerra. Sim. Aí é uma escolha pessoal. Tá certo. Tá ótimo. Fechou? Ajudei ou atrapalhei? Muito, porque eu não tinha... Eu não pensado por esse lado, em tentar, inclusive, falar com ela, né? Eu basicamente aceitei que tinha que ter híbrido e você me deu essas opções, realmente, dela parar e pensar que se fosse uma pandemia, com certeza, esse é um bom argumento, né? Um deles. É um deles. Se ela ver a gravação disso aqui, ela vai ver de outra maneira. Ela vai saber que ela quer pagar esse imposto. Tudo bem, eu quero pagar um imposto de impacto. E não é só grana, não. É impacto. É menos pessoas aprendendo a parada. É menos estudos de caso. É menos... Cara, impacto. Porque qual que é o nicho dela? É Seitai. É uma técnica centenária japonesa com martelo, que você ajeita a coluna da pessoa com uma ferramenta, é um martelo. Então você tem que ver se... Ninguém faz isso, ninguém fica especialista em aceitar e ajeitar a coluna porque só por dinheiro. Porque senão ela vai fazer, sei lá, mercado financeiro, sabe? Deus o quê? As pessoas fazem isso por paixão, impacto. Vai custar impacto. Porque é uma técnica a mais para quem já é dessa área de saúde, fisioterapeuta, massagista. É uma técnica a mais para ela aprender. E realmente essa técnica tira dor que outras técnicas não estão dando certo. Essa é uma opção de tirar a dor da pessoa. Compreendi. É uma técnica nova. Eu nem conhecia, na verdade. Pois é. Show? Ajudei? Muito. Ajudei. Adorei falar com você. Muito obrigado. Um abraço. Só. Tchau. Um beijo. Tchau.